Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, é com muita satisfação, com muito prazer, que mais uma vez me ponho aqui diante desta ferramenta para mais um vídeo mensagem, aonde quero falar com os amados irmãos um pouco na palavra de Deus. Sinto-me bastante feliz, bastante alegre, desde o momento que eu propus em meu coração usar desta ferramenta para aqui me esvaziar daquilo que verdadeiramente Deus me tem enchido, que é da sua palavra, da sua graça, do seu poder, e assim poder compartilhar com os irmãos que utiliza esta ferramenta, mesmo deixando claro para os irmãos, para aqueles que ouvem estes vídeos, de que não tenho nenhum interesse, nenhum desejo em me autopublicar, em me auto-afamar, de maneira alguma. Prova disso, se os irmãos observarem meus vídeos, eu tirei todos os comentários, não os permitindo, a classificação, porque eu não busco me autopropagar, eu não busco fama, eu não busco aplauso de forma alguma. O meu objetivo aqui é deixar gravado para que 1, 2, 3 veja, ouça, tome conhecimento do pouco que o irmão Joel pode contribuir para salvar alguns do inferno. É verdade que o meu desejo, é verdade que a minha intuição foi a hostilidade com que tenho sido hostilizado na congregação de Vila Brasilândia 1, nesses mais de 11 anos, desde que esse pastor aí foi deixado. E aí está. Foi as hostilizações, as retaliações, as opressões, os ataques covardes de cima do altar contra o irmão Joel Dilto, os desabafos contra o irmão Joel Dilto de sobre o altar da congregação de Vila Brasilândia 1, nesses mais de 11 anos, que me despertou a utilizar essa ferramenta, a fazer uso deste canal, deste meio de comunicação, para mostrar para os irmãos o irmão Joel Dilto, um pouco do irmão Joel Dilto. Quem é o irmão Joel Dilto? Quem é esse irmão que congrega na Vila Brasilândia 1, com esse pastor que aí foi deixado há mais de 11 anos, e que os irmãos nunca ouviram, nem mesmo sequer fazer uma oração de sobre o altar desta igreja. Então foi essa hostilização, este mal que se tem sido feito ao irmão Joel Dilto, em busca de matá-lo, de desviá-lo, mas que na verdade aquele dizer mundano aí, popular, que aquilo que não nos mata nos fortalece. E aquilo que o pastor, esses obreiros de Vila Brasilândia 1, nenhum complô,
contra o irmão Joel Dilton em suas mensagens pretestuosas, mal intencionada, com o cunho e o objetivo de defender a si as suas práticas mundanas e de investir em um comum acordo entre eles sobre o altar para tentar desestabilizar e desestruturar a fé do irmão Joel Dilton da congregação de Vila Brasilândia 1. Mas que não tem conseguido. Porque enquanto mais eles batem no irmão Joel Dilton, mais o irmão Joel Dilton se fortalece na fé, na graça, no poder. Por isso que o irmão Joel Dilton está aí glorificando, orando, exaltando, bendizendo a Deus de cabeça erguida, olhando para o altar. De tal forma que até essa postura do irmão Joel Dilton, de cultuar a Deus, congregar na congregação, olhando para o altar, tem incomodado aos pastores. De tal forma, de tal maneira, que o irmão Joel Dilton tem até sido taxado, tem sido atacado de sobre o altar, como alguém que fica sentado no banco da igreja, olhando para o altar, para aqueles que falam sobre o altar, para ver se eles cometem alguma falha e se sai falando ou comentando da falha do irmão. Porque a postura do irmão Joel Dilton, que é a mais coerente, que é a mais correta, que é a mais viável, que é de ficar olhando para o altar, para aqueles que estão falando no altar, tem incomodado o pastor. De tal forma que Filipenses 3:2 foi lido, atribuído ao irmão Joel Dilton. Então tem se formado em Vila Brasilândia 1, entre os obreiros, entre o ministério de Vila Brasilândia 1, um certo complô. Se essa é a palavra correta e a expressão correta, contra o irmão Joel Dilton. Que já se falou até em fazer um abaixo-assinado contra as orações do irmão Joel Dilton. Simplesmente porque a sua oração incomoda aqueles que querem andar no pecado, na vaidade, no mundanismo, ou as suas famílias, seus familiares, suas esposas, seus filhos. Então o irmão Joel Dilton orando, falando com Deus sobre essas práticas mundanas que hoje se vivencia de maneira patente, visível dentro das nossas igrejas, tem incomodado esses obreiros. Tem incomodado esses obreiros de Vila Brasilândia 1. De tal maneira que quando eles sobem no altar é para atacar ao irmão Joel Dilton. Quando não é os de dentro, é os que vêm de fora, que parece que se passa para eles. Como que se o irmão Joel Dilton fosse um algoz do pastor ou dos obreiros. Quando na verdade o irmão Joel Dilton é um algoz das práticas mundanas, pecaminosas, vaidosas, sensuais que a nossa igreja, como outras, vivencia. Mas que os obreiros de Vila Brasilândia 1, eles não querem que comentem tais práticas. Porque seus familiares as praticam. Então você está falando contra a família dos obreiros, do pastor, dos obreiros da igreja. Então eles não aceitam. Então eles buscam desestabilizar a fé do irmão Joel, o atacando, deixando constrangido, ou pelo menos tentando constranger dentro da igreja, perante a igreja. Porque toda a igreja sabe quando se está atacando ao irmão Joel Dilton. A igreja sabe disso. A igreja sabe quando a mensagem do pastor, do presbítero, do evangelista, do diácono, da mulher do pastor, da mulher dos obreiros, dos irmãos, a igreja sabe. Quando é uma mensagem de Deus com o objetivo de exortar, edificar, consolar a igreja, ou quando é endereçada a apenas uma pessoa, que a igreja logo sabe que é o irmão Joel Dilton.
Porque o alvo em Vila Brasilândia 1, desses obreiros, é o irmão Joel Dilton. É desestabilizá-lo. É desestruturar da sua fé. É levar esse irmão a sair fora da igreja de Vila Brasilândia 1 ou desviar. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, irmão. Você sabe disso. Então, o meu objetivo aqui veio disso. Veio disso que eu tenho passado, que o irmão Joel Dilton tem vivenciado dentro da igreja de Vila Brasilândia 1. Esse domingo agora, dia 24, quando um determinado presbítero foi encarregado de dirigir o culto, os irmãos viram isso. Embora não foi simplesmente atacado o irmão Joel Dilton, como toda a igreja foi espancada. Então, isso foi que me incentivou. E aqui eu quero, nesta oportunidade, trazer uma mensagem. E eu quero convidar você a meditar no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Que nos diz assim o Salmo. Versos 1 a seguir. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que faz isto nunca será abalado. Antes de mais nada, eu quero dizer para os irmãos que todo momento que eu me posicionar aqui, à frente desta ferramenta, eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho nada dos outros. Não estou falando com o instrumento dos outros. Quer comprado, quer emprestado, de maneira alguma. Eu quero dizer para os irmãos que tudo que eu falar aqui é daquilo que Deus me dá, que Deus me concede para falar. Não tenho nada comprado. Não tenho nenhum livro de esboço aqui. Não tenho nenhum tablet de esboço com aplicativos de sermões para estar lendo aqui para a igreja, para os irmãos que estão me ouvindo, e passar para os irmãos um conhecimento de surpreender os irmãos, quando na verdade eu estou com matéria comprada. Eu estou com matéria escrita por outra pessoa. Não. Porque infelizmente isso virou moda em nossa igreja. Na nossa igreja, em Vila Brasilândia 1, quer os de casa, quer aqueles que vêm de fora, se usa em cima do púlpito um livro de sermão.
onde já tem os textos a pregar, os versículos referenciais ao texto que se pregará, e até as divisões daquilo que se vai comentar. Está muito fácil hoje em dia pregar, porque se prega com ferramenta comprada, ferramenta dos outros. Não é aquilo que você passou a noite orando, que você rascunhou, que você riscou ali, riscou aqui. Não, de maneira nenhuma. Hoje você baixa um aplicativo no tablet, leva para cima do altar, você lê a Bíblia no texto que vai pregar, porém, no que você vai falar, você lê no tablet, ou então no livro de sermão que você compra. Hoje está muito fácil. Porque o texto a pregar é de responsabilidade de quem vai pregar, de quem vai falar. Cabe a você parar, ler um texto, um capítulo, um versículo na palavra de Deus, para que na hora o Espírito Santo te lembre. Porque o Espírito Santo só irá lembrar você daquilo que você leu, que você tomou, buscou conhecimento. Pelo contrário, ele não irá te lembrar de absolutamente nada. Porque Jesus mesmo disse: e o Espírito Santo, que eu enviarei a vós, vos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus os tinha ensinado em todo o seu ministério. Então, escolher um capítulo, um versículo para pregar é de responsabilidade de quem vai pregar, de quem vai falar a palavra de Deus. Porém, a mensagem ela não é do pregador, ela é de Deus. Porque Deus é quem vai direcionar o pregador, a não ser que ele pregue na prática. E há muitos hoje que pregam na prática. Ele é prático, ele tem prática para pregar. Então ele não prega pelo Espírito, na dispensação do Espírito. Ele prega porque ele é prático, ele tem a prática para pregar. Aí se torna uma mensagem mecânica, que não surte nenhum efeito no interior da alma, do espírito daquele que o ouve. É onde às vezes muitos pregadores se tornam cansativos. Depois da mensagem, não tendo alcançado nada pela mensagem que ele esperava, ele põe o povo de pé, que isso virou uma moda nas nossas igrejas. Em vez de já encerrar com o povo sentado, coloca o povo de pé. O povo pensa muitas das vezes que já vai terminar o culto, mas não. O camarada ainda vai falar, fazer o apelo, canta um corinho, chama alguém para cantar um hino. E aquele esforço para batizar alguém, para alguém ir para Jesus, que muitas das vezes o convidado vai para satisfazer o gosto de quem está falando no microfone, por vontade de logo ir embora, mas não como um efeito da palavra de Deus, não como uma reação da palavra de Deus no coração daquela vida. Mas porque ele já quer ir embora, ele já está cansado. Alguém foi lá e às vezes o constrangeu a ir à frente como que se estivesse aceitando a Jesus. Então, lamentavelmente, isso hoje virou moda. Livro de sermão, mas comprado. Você comprou. Então eu quero dizer para os irmãos que não é do meu feitio tal prática. Nunca foi. Sempre me ocupei em ler a Bíblia, em buscar fazer um rascunho daquilo que eu pretendo falar, para que Deus então me use e me dê a mensagem para transmitir para a igreja, de maneira a consolar, a confortar, a exortar a cada um à medida que venha a estar necessitando. Porque Deus é quem conhece o coração de cada um. Então eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que aqui é coisa dada por Deus. Nada aqui é comprado, nada aqui é copiado de forma alguma. E que Deus assim te abençoe. O salmista Davi, no salmo que horas acabamos de ler,
dá-nos a entender que ele fez duas perguntas para Deus. O salmista, ele pergunta para Deus: quem habitará no teu tabernáculo? Essa é a primeira pergunta do salmista. Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Tabernáculo, como os irmãos sabem, é o templo, é a casa de Deus. Primeiramente, foi aquele tabernáculo portátil que Deus exigiu que se fizesse para cultuarem a Ele, até que o povo se apossasse das terras que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que então viesse construir o templo. Então não seria mais necessário o tabernáculo. E o salmista, em um outro versículo de um outro salmo, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E aqui ele pergunta: quem habitará? E aí ele reforça com uma outra pergunta: quem morará no teu santo monte? Ele teve esse desejo, ele teve esse interesse em saber de Deus, o verdadeiro perfil, qual o verdadeiro caráter do verdadeiro cidadão que vai morar no céu, nos tabernáculos, na morada do Senhor. Porque o céu é do Senhor, a terra Ele deu para os filhos dos homens. E a promessa de Deus para os que creem nele, para aqueles que o aceita Jesus Cristo, o seu Filho, como seu Salvador, e vive uma vida de santidade na obediência à palavra, se moldando, se deixando regenerar, ser trazido ao estado natural, à vida natural, ao modo de vida natural que Deus estabeleceu para que vivêssemos, mas que lastimavelmente, pela busca das invenções, foi que os homens vieram a desestruturar-se, deteriorar-se, degenerar-se do verdadeiro padrão que Deus estabeleceu para que nele vivêssemos, andássemos de maneira a glorificar, a exaltar e a bendizer a Deus na nossa vida. O sábio diz que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções, e pelas invenções que eles buscaram, foi que o homem acabou se degenerando. No caso de Adão, buscou conhecimento, buscou saber do bem e do mal, foi o desejo de buscar, foi a vontade de buscar invenções que Adão veio e pecou. Se ele se conformasse, se contentasse com aquilo que ele era, com aquilo como que Deus lhe tinha feito, conhecendo apenas o bem, o que era bom, agradável, e não tivesse interesse de saber do bem e do mal, de conhecer o lado mal da vida, ele não teria dado ouvido à sua mulher após a mesma ter dado ouvido à serpente.
E aí não teria pecado contra Deus e esse pecado ter passado a toda a humanidade, levando todos a viver uma vida deteriorada, degenerada, e cada vez mais se degenerando, se deteriorando, porque a sociedade, a humanidade, ela não melhora. Ela vai cada dia mais se aprofundando no pecado, vai a cada dia mais se distanciando de Deus, se ausentando de Deus, na busca incansável, exacerbada das invenções, do modismo, do pecado, da vaidade, do ser diferente, do ser uma pessoa atraente, sensual, melhor, superior do que o próximo. O ser humano vai se deteriorando. Então Jesus veio para regenerar as coisas, para regenerar o ser humano, para trazê-lo de volta à imagem do seu Criador. Porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem ele foi feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Mas lamentavelmente, o homem ele perdeu não a imagem, mas ele perdeu a semelhança de Deus. Ele foi feito à imagem e à semelhança do seu Criador. Mas o homem perdeu a semelhança. Porque a imagem, quando falamos de a imagem, façamos o homem a nossa imagem, fala-se da substância espiritual da alma, que não pode ser perdida. A imagem de Deus está no homem, no interior, está dentro, que é a substância espiritual da alma, que não pode ser perdido. Agora, a semelhança, quando fala conforme a nossa semelhança, é o caráter moral separável da substância e foi perdida no Éden. Então o homem ele perdeu a semelhança do seu Deus, a semelhança daquele que o criou. Todo filho ele traz a semelhança do pai e da mãe. Todo filho ele traz uma semelhança em relação ao pai, de maneira que alguém o identifica com o pai ou com a mãe. Uns aparentam mais com a mãe por ter mais semelhança com a mãe do que com o pai. Outros aparentam mais com o pai por ter mais semelhança do pai do que para com a mãe. Mas trazemos a semelhança em nós daquele que nos criou. Então essa semelhança foi que o homem, o ser humano perdeu e vem perdendo a cada dia, a cada instante mais. E é muito fácil se ver quando alguém está perdendo ou já perdeu a semelhança com Deus. Quando ele começa a fazer as coisas que Deus não faria. Quando ele começa a viver a vida que Deus não viveria. E que Deus não quer que ele vive. Por isso que Jesus veio para regenerar o homem. Restaurá-lo, trazê-lo de volta ao seu estado original. Originalidade do corpo, originalidade na alma, originalidade no espírito. Porque com o espírito nós adoramos a Deus, com a alma nós temos conhecimento de nós e com o corpo nós temos conhecimento do mundo exterior.
Então nós carecemos, precisamos de ser regenerado, restaurado, e somente Jesus tem o poder de fazer isso. Então ele veio, mas não se querem deixar se regenerar por ele. A imagem, a semelhança que muitos crentes trazem hoje é a do mundo. É a imagem, é a semelhança mundana. Tudo aquilo que a Bíblia condena, tudo aquilo que a Bíblia não aceita no homem, é o que os crentes estão praticando. Não há mais diferença entre crente e não crente. Não há mais diferença. E sempre houve uma diferença. Sempre os crentes foram diferentes. Moisés disse: não é por andar tu conosco, Senhor, que separados seremos de todos os povos que há sobre a terra. Moisés disse isso para Deus. Que não é por andar tu conosco, que separado seremos nós. Êxodo 33, versículo 16, que diz isso: como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Moisés perguntando para Deus: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Ele não falou só por ele. Ele falou por ele e pelo povo que ele conduzia. Pelo povo a ele submisso. Como se saberá, Deus? Como que as nações, como que as pessoas irão saber que nós, que eu e que esse povo tem achado graça aos teus olhos, que os teus olhos se agraciou por nós? Acaso, diz Moisés a Deus, não é por andar tu conosco e separados seremos eu, falando dele, e o teu povo, falando do povo que ele conduzia como pastor. De todo o povo que há sobre a face da terra. Se você anda com Deus, irmão, se você anda com Deus, irmã, se você anda com Deus, pastor, presbítero, diácono, evangelista, se você anda com Deus, se Deus anda com você, você tem que ser separado dos povos, das práticas, do modo de vida sensual, pecaminoso, vaidoso, que leva você a perder até mesmo a semelhança própria, quanto mais a semelhança daquele que te criou. Porque as pessoas hoje, elas não são mais o que elas são. Elas não se aceitam. Elas são aquilo que a sociedade impõe para ser. Um grupo de pessoas diz que a pessoa está gorda, então ela luta para emagrecer. Mas até então, a opinião daquele grupo era, ela era feliz. Ele era feliz, satisfeito, como era. Mas precisou um grupo de pessoas, uma sociedade de pessoas dizer que ele estava gordo, que aí ele busca, ele incansavelmente luta para chegar ao gosto daquela sociedade. E nisso muitas pessoas têm morrido. Porque as pessoas não são contentes, não são felizes com elas mesmas, por aquilo que são. Então muitos crentes perderam tanto a semelhança própria de si mesmo, a sua própria identidade, como perdeu a semelhança de Deus, aquela que Jesus veio para nos devolver, aquela perdida lá no Éden.
pelo pecado dos nossos pais Adão e Eva, mas que agora, aceitando a Jesus, Ele veio para nos devolver de volta e nos levar de volta à semelhança do nosso Criador, à semelhança de Deus. E isso é visto pela sociedade, pelo mundo, através do nosso modo diferenciado de vida. Diferente. Aceitar o natural que nós somos. Aceitar a vida natural. Aceitar a vida que Deus traçou para vivermos nela. Mas os crentes não querem isso. Eles vivem no modismo. Naquilo que a televisão, que o ator, que a atriz, que o personagem de televisão impõe. Desde as cores dos seus cabelos pintados. Não aceitando a naturalidade dos cabelos, a pigmentação que Deus pôs na cor dos cabelos, da mesma cor da pele. Porque a sociedade diz que assim fica bonito. Descolore e fica bonito. E hoje empesteou as nossas igrejas, as mulheres dos pastores, dos obreiros, que aí você não pode falar. Quando se vai subir no altar para pregar, tem que olhar muito sobre o que você vai pregar, para você não pregar algo que você pode mexer na família do pastor, dos obreiros, e aí você será queimado. Porque você pregar naquilo que o pastor, que o corpo de obreiro não prega, por sua família praticar, vivenciar, você estará queimado. Então é a perda da identidade própria. É a infelicidade consigo mesmo. É o descontento consigo próprio, com aquilo que é. É a busca do cabelo liso. É a busca do cabelo comprido, que aplica ou aplique. Põe aqueles cabelos de nalho, ou até mesmo cabelo mais aplicado. Porque as pessoas andam infelizes, descontente consigo. Porque a sociedade diz que está feio. Só está bonito se fizer conforme a sociedade impõe, o sistema impõe. E lamentavelmente os crentes, a igreja, enveredou por esse caminho. Tirando as forças, a moral de muitos pastores, de muitos obreiros para pregar contra isso, que tanto se pregou. E hoje a nossa igreja perdeu a identidade. Perdeu a semelhança com aquele que a gerou, Cristo. Ele gerou a igreja das suas entranhas. É lamentável. Não é por andar tu conosco, Senhor. Se Deus anda conosco, nós temos que ser separados. Não podemos mais andar como andávamos. Quando eras moço, Pedro, tu te cingias e ia para onde tu quisera. Mas virá dias em que outro vai te cingir. E tu irá para lugar, aleluia, que tu não queria, mas Ele te levará. Deixa Deus te cingir, irmã. Deixa Deus te cingir, meu irmão. Deixa Ele cingir os teus lombos. Deixa Ele te vestir com veste de santa, de santa, de santo. Aparência de santo, de pessoa natural que aceita a vida como Deus traçou. E não como o mundo traça, impõe, determina. Para você aí achar que está bonito, está bonita. Não é por andar tu conosco que separados seremos eu e o teu povo, o pastor e o povo. Eu e teu povo, o pastor e o povo, separado de todas as nações de sobre a terra. Hoje muitos pastores não conseguem. Às vezes é só o povo que está separado. É lamentável, é lastimável. Mas Jesus veio para nos restaurar, nos regenerar.
Então o salmista pergunta para Deus, porque ele sabia que para estar com Deus, para morar com Deus, para habitar nos tabernáculos de Deus, na morada santa de Deus, que Jesus foi preparar. João 14. E um dia virá. O salmista sabia que não é de qualquer maneira. O salmista tinha consciência que não é de qualquer forma. Não se vai para o céu de qualquer maneira. Não se vai para o céu barganhando. Não se vai para o céu só porque você é o maior dizimista. Só porque você é amigo do pastor. Só porque você é amigo da família do pastor. Você não vai para o céu simplesmente por isso. Não vai. As condições para morar nos tabernáculos do Senhor, para habitar na morada santíssima do Senhor, não são essas. Não são aquelas que você quer, que você determina, que a sociedade impõe. Não! São aquelas que Deus determina para nós, para aqueles que o aceitam, que aceita Jesus, tem que aceitar também as imposições de Deus, os requisitos de Deus para poder morar no céu com Deus. E aí parece que Deus dá para o salmista uma lista de fazeres para que a pessoa, o salmista, se adeque, para que então ele possa morar nos tabernáculos do Senhor, habitar na morada santa, no monte santo do Senhor. E aí começa a dar-lhe uma lista sobre os requisitos, as qualidades do cidadão que se adequará à cidade santa. Andar em sinceridade, ser sincero, praticar a justiça e não a injustiça contra quem quer que seja. Só porque não preenche os teus caprichos, você age com injustiça. E você sabe que o camarada está sendo injusto com determinado irmão na igreja e você fica com ele, bajulando, até entregando profecia mentirosas, massageando o ego do camarada que está sendo injusto com o irmão. Porque você não tem coragem de ficar do lado daquele que não tem o que te oferecer, mas fica do lado daquele que pode te levar a degraus mais altos. Então você fica do lado da injustiça, praticando a injustiça. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. O amor folga não com a injustiça, mas folga com a verdade. Ser injusto é faltar com a verdade. E quantos obreiros, pastores, irmãos, faltando com a verdade, mas ficando com o lado da injustiça, porque será favorecido, privilegiado, terá funções, terá posição, mas você não terá as moradas santas do Senhor. Você não habitará nos tabernáculos de Deus de maneira nenhuma. E fala verazmente, fala a verdade. Diz que quem fala a verdade não merece castigo, mas toda regra tem uma exceção. Muitos morreram por falar a verdade, por ser verdadeiro, por não ser hipócrita, por não fingir uma aparência, uma religiosidade que você não é, por não fingir que não vê o pecado, que não vê a vaidade, que não vê as práticas mundanas, sensualistas,
por não conseguir ficar calado, omisso, aí você sofre dentro da igreja, com o ministério, com o corpo de obreiros. Você sofre. Porque você fala a verdade contra o pecado. O mundo, o sistema que está hoje dentro da igreja, em muitos crentes, cuja semelhança que se vê neles não é a de filhos de Deus, mas é a de filhos do mundo. Então falar a verdade custa alto dentro das nossas igrejas. Antes era no mundo, agora é dentro da igreja. Pastores, obreiros, ministério, irmãos e irmãs que não quer que se fale a verdade, porque as suas práticas são condenáveis, não aceita ser acusados de práticas pecaminosas, mundanas, vaidosas. Então quer que sejamos mentirosos, fingimos que está tudo bem, pintamos para Deus uma imagem de tudo bem, de tudo mil maravilha, quando nós sabemos que Deus sabe que nada vai bem, que Deus está atrás de homens e mulheres que esteja na brecha, tapando o buraco. Oh, aleluia, glória a Deus. Fala verazmente segundo o seu coração. Fale a verdade. Custe o que custar. Doa quem doer. Não seja omisso, neutro. A neutralidade, a omissão é pecado. Para Deus. É crime na nossa lei. É pecado para Deus ser omisso. Deus falou para Ezequiel no capítulo 2 e capítulo 3, quando mandou Ezequiel ir até Israel. Deus disse para Ezequiel que quando ele chegasse lá, perante a congregação, os olhos, o rosto, o olhar que iria olhar para ele, eram olhares de escorpião, de sarça. Mas Deus encorajou o profeta, dizendo para ele que ele não se insurgisse, que ele não fosse rebelde como a casa rebelde, mas que ele falasse a palavra de Deus. Deus já o vacinou. Deus já falou para Ezequiel qual era a característica do povo que ele iria ver, que ele iria enfrentar, para quem ele iria pregar a palavra. Mas que ele não fosse covarde, que ele não temesse o olhar de escorpião daquele povo, querendo lhe ferroar, querendo lhe envenenar, querendo lhe atacar, mas que ele não fosse rebelde contra Deus, como rebelde estava sendo a casa de Israel. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome de Deus, aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus já tinha preparado o seu profeta quanto às características daquele povo. Dizia ser o povo de Deus, mas não aceitava a verdade. Não aceitava que se falasse contra suas práticas vaidosas, pecaminosas, que eles mesmos praticando sabem que está contra a palavra de Deus, contra Deus e contra as quais se deve pregar, se deve falar. Mas Deus disse para Ezequiel: ó filho do homem, não os tema, nem tema as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões. Não tema as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. É o quadro da igreja que estamos vivendo hoje. É o que estamos vendo. Obreiros que não aceitam a verdade quando elas é falada contra práticas das suas famílias. Eles não aceitam.
Então eles atacam aqueles que atacam para ver se mata. São verdadeiros assassinos em cima do altar, assassinos espirituais, matadores de profeta, matadores de homens e de mulheres de Deus. Porque fala contra práticas pecaminosas que muitas de suas famílias as vivencia. Aquele que não difama com a sua língua. O que é difamar? Difamar é prática do difamador. O difamador é aquele que difama. Mas o que é difamar? Difamar não é falar mal do pecado. Difamar não é falar mal das práticas de alguém pecaminosas. Não, isso não é difamar. Se subentende hoje na nossa igreja isso. Irmãos ocupam o altar, irmão ocupa o altar para atacar o irmão, para atacar o irmão Joel Dilton, dizendo muitas vezes que tem irmãos que falam mal, irmãos que difamam. Não, irmão. Vamos analisar se de fato está difamando o irmão. O que é difamar? Difamar não é falar mal das práticas pecaminosas. Difamar não é falar mal daquilo que é pecado que se está praticando. Difamar, irmão, é desacreditar publicamente uma pessoa. Desacreditar ela. Você saber que ela é uma pessoa realmente de credibilidade. É uma pessoa verdadeira, transparente. Mas aí você leva, faz de tudo para fazer com que as pessoas não acreditem nesta pessoa. Isso é difamar. Isso é difamar. É você fazer de tudo para tirar a boa fama ou crédito desta pessoa. Isso é que é difamar. Mas se você está praticando práticas mundanas, se você pecou e se fala contra o teu pecado, contra você por ter pecado, isso não é difamar. A imprensa, quando divulga alguém na imprensa por determinado crime, a imprensa não o está difamando. Está acusando justamente. E acusar não é pecado. Deus não condena o acusar, desde que não acuse injustamente. Aí Deus condena. Mas se a acusação tem fato comprobatório, a Bíblia não condena. De maneira nenhuma. Difamar é uma coisa. Difamar o pecado é outra. O que nós vemos hoje nas nossas igrejas é passível, sim, de acusação. São práticas pecaminosas, mundanas, que levam os crentes a perder a semelhança do seu Criador, do seu regenerador, que é Cristo. Aquele que diz que está em Cristo também deve andar como Ele andou. Aquele que diz que está nele e não guarda esta palavra é mentiroso. Está na primeira epístola de João. Dizer que está em Cristo e não guardar esta palavra é mentiroso. Oh, aleluia. Não é por andar tu conosco que separados seremos, eu e teu povo, de todas as nações que há sobre a terra. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas hoje
Difamar tomou uma conotação favorável, que favorece aqueles que querem viver na vida pecaminosa, vaidosa, mundana, nas práticas que tem tirado as características do povo de Deus. Porque é difamar. Sabe o que é difamar? É você saber de algo de um irmão e você passar para um e para outro pastor, como se foi falado na nossa igreja pelo pastor, como se foi pregado na nossa igreja pelo pastor, que entre os pastores, dizia o pastor, se a igreja não fique sabendo, que saiba agora, que entre os pastores, quando se fica sabendo algo de algum irmão, um pastor passa para o outro. Isso é difamar. Isso é difamação. Você tem que ir ao irmão. Ficou sabendo algo dele, vai a ele. Procura saber. Mas não, entre pastores não é assim. Entre pastores agora eles usam o WhatsApp. Quando se pregou isso em nossa igreja, em Vila Brasilândia 1, pelo pastor, chamando a atenção da igreja para isso, para que a igreja ficasse sabendo que entre pastores é assim que se funciona. Agora tem o WhatsApp, é mais rápido. Se fica sabendo algo de algum irmão, não vai a ele para saber. Já o difama, passando de um pastor para outro pastor. É assim entre os pastores. Pregado em Vila Brasilândia 1, pelo pastor. Isso é difamar. Oh, aleluia. Nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o próximo. A afronta é desprezar, é insultar, é ofender. Não aceita a ofensa contra o próximo. Ele não sabe algo do irmão e vai levar sem antes tomar conhecimento, saber diretamente com o irmão daquilo que se ouviu sobre ele. Mas não. Se leva, passa um para o outro. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Aqui fala do malvado, réprobo, quer dizer malvado, condenado. A esse, diante dos teus olhos, você despreza, mas não comunga com ele, não associa-se com ele, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, ele não muda. E aquele que não empresta seu dinheiro com usura. Ou seja, você sabe que o irmão não tem condição de pagar o juro que você quer, e você sabe que ele precisa, que ele necessita daquele dinheiro. Aí você só empresta se ele pagar o juro. Não. Deus não aceita isso. É isso que Deus condena. É esse emprestar. Mas que Deus nos guarde e nos abençoe. Quem faz isto nunca será abalado. Deus te abençoe. Não seja abalado. Faça essas coisas, que você será o morador do céu, dos tabernáculos do Senhor.